Oi, minha gente querida. Espero que todos estejam bem. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento, né, ao nosso trabalho com as ordens do amor de Bert Hellinger. Ou melhor, trazidas por Bert Hellinger, né, porque essas ordens são ordens ou são leis que regem os relacionamentos, né? Então, nós vimos ontem a lei do pertencimento e hoje nós vamos ver a lei da hierarquia. De acordo com a lei da hierarquia, dentro do sistema familiar, cada pessoa ocupa uma posição e esta pessoa deve estar reconhecida e valorizada pelos demais membros nessa posição em que ela se encontra. Então, dentro dessa lei da hierarquia, né, é fundamental e necessário que a gente respeite aqueles que vieram primeiro, ou seja, os pais devem ser respeitados pelos filhos e, por sua vez, esses pais precisam respeitar aqueles que vieram antes deles, ou seja, nossos avós, bisavós e todos os antepassados, né? Então, também é importante que a gente conheça e respeite o nosso lugar, né, enquanto irmãos, né? Então, existe o lugar do primeiro filho, do segundo, do terceiro, né? E por aí vai. E esses lugares são importantes, né? E neste sentido, né, dos lugares que cada um ocupa no sistema familiar, o desequilíbrio ocorre quando os papéis se invertem, né? Ou quando o membro da família tenta ocupar o lugar que pertence a outro membro da família. Por exemplo, quando os filhos ocupam dentro da família a posição que deveria ser de seus pais, né? E isso pode acarretar com que os pais tenham comportamentos e atitudes infantilizadas, né? E os filhos que ocupam esses lugares que deveriam ser de seus pais podem ficar nervosos, ansiosos, emocionalmente frágeis, né? Porque eles são obrigados a suportar uma carga emocional que em tese não é sua e eles não deveriam carregar, né? Então é importante deixar claro que quando se fala em respeitar a hierarquia familiar, não está se dizendo que se deva manter comportamentos e padrões familiares que perpetuem, né, os sistemas do jeito que eles são, né? Porque o que a gente precisa fazer é respeitar quem veio antes, né? Aqueles que vieram antes de nós, honrando-os e aceitando a hierarquia de nossos antepassados, para que assim o equilíbrio da segunda ordem seja plenamente mantido, né? Então, a gente precisa observar se a gente realmente está no nosso lugar, né? Então, por circunstâncias várias, né? A gente vê muito isso, né? Na relação de casal, por exemplo, muitas mulheres masculinizadas, né? Que consciente ou inconscientemente ocupam a posição do marido
ou vice-versa, né? Maridos muito femininos que se colocam na posição de mulher, né? De esposa, né? A gente vê muito isso também em famílias onde o pai ou a mãe morrem, né? E aí um dos filhos ocupam o lugar desse pai ou dessa mãe, né? E tudo isso traz muito peso, né? Muita carga emocional para essa pessoa que está fora do lugar e, consequentemente, para todo o resto da família, né? E isso ocorre muito também em relação aos irmãos, principalmente em relação a uma família, né, onde houve, por exemplo, um aborto, né? Então é muito comum que as mulheres percam seus primeiros filhos, né? Não levem a primeira gravidez adiante. A gente vê muito mesmo que as mulheres não levam adiante a sua primeira gravidez, né? E então, depois ela tem outros filhos, né? E é comum que ela apresente ou que ela visualize, vamos dizer, os seus filhos na ordem do que os que estão vivos nasceram, né? Então, ela teve um primeiro aborto, né, um bebê que não nasceu, e depois ela teve, por exemplo, mais 2 filhos. Então, ela costuma dizer, ó, aqui é meu primeiro filho, aqui é meu segundo filho, né? E isso não é a verdade, né? Porque o primeiro filho dela é o bebê que não nasceu, o segundo filho o primeiro bebê que está vivo e o terceiro filho é o segundo bebê que está vivo, né? Isso, essa falta de conhecimento, né, do primeiro bebê que existiu nessa família, ou mesmo que se conheça o fato de não se ter dado a essa criança esse lugar, né, na hierarquia familiar, né, causa nos irmãos um desconforto, né? Um, uma necessidade de que essa ordenação seja corrigida, né? Minha mãe, por exemplo, na primeira gravidez dela, ela perdeu o bebê, né? Mas eu, apesar de saber do fato, né? Eu sempre fui apresentada como a primeira filha, a filha mais velha, a primeira filha, né? E a partir de quando eu era criança, né, eu tinha uma necessidade muito grande de me esforçar muito para estar sempre no primeiro lugar. Então, eu queria ser a melhor aluna, eu queria sempre ganhar em todas as brincadeiras e eu estava fazendo uma força muito grande para ocupar aquele primeiro lugar que na verdade não era meu, né? E eu fui compreender isso, né? Muito tempo depois, já adulta, quando comecei a estudar as constelações familiares e compreendi que na minha família de origem, né, estão meus pais, meu pai, minha mãe, e antes de mim, entre os irmãos, tem o irmãozinho ou a irmãzinha. Na verdade, eu sinto que era um irmãozinho, né? Ele veio antes de mim, né? E eu sou a segunda. E então, com essa compreensão, eu consegui relaxar, consegui parar de me esforçar tanto
para ser a número 1, né? E eu fiz constelações, claro, fiz exercícios para que eu pudesse, enfim, integrar e assumir esse meu lugar de segunda, né? Então, eu tirei de cima de mim, né, essa tensão emocional de ter que ocupar um lugar que não me pertencia, né? E então, é assim que essa lei funciona, né? Se cada um está no seu lugar, saúde e harmonia para o sistema familiar. Se a gente está fora do nosso lugar ou alguém está fora do seu lugar, né? Que é determinado pela ordem de chegada no sistema, então muitos desequilíbrios, né, vão ser trazidos. Então, no próximo áudio, eu vou trazer o exercício de hoje em relação à lei da ordem, à lei da hierarquia.